Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, verso 5. Diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Podei-vos assentar. Gostaria que você prestasse atenção nestas poucas palavras que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipe. E ele está falando aqui, a gente pode citar tantos exemplos, tantas situações, mas eu quero falar sobre preocupação. Quem se sente preocupado com a vida? Preocupado, a própria palavra diz que você se ocupa com algo. Você está se ocupando com uma situação na sua mente, na sua vida. Você se ocupa com isso, com esse assunto, com essa situação, com esse momento, com essa dificuldade, com esse problema, com essa luta, com essa dor, com essa doença, com a sua dívida, como a pastora Patrícia acabou de falar. Tantas situações que podem passar pelas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui algumas coisas que eu acho super interessante para que nós possamos colocar em prática, que nós consigamos colocar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para nós. E aí eu fico olhando para isso, que há uma necessidade de nós nos fortalecermos, e nos fortalecermos na graça, na palavra, na verdade, aquela que liberta, aquela que nos transforma, aquela que nos leva em direção a Deus. E quando eu presto atenção a respeito disso, há algumas situações que o apóstolo Paulo fala, e eu quero traçar isso com você nessa noite. Eu quero mostrar para você nessa noite. Você que está preocupado, eu acho que todos nós estamos. Temos as nossas preocupações presentes e as nossas preocupações futuras. Não sei você, mas eu tenho preocupação sempre com o Natal. Quem se preocupa aqui com o Natal? Eu me preocupo. Sempre me preocupei com o Natal. De estar com a minha família, de estar com as pessoas que eu amo, de ter um tempo agradável na presença do Senhor. É uma preocupação futura, bem próxima, mas é uma preocupação futura. Como é que vai ser seu Natal? Como é que vai ser sua passagem de ano? A minha passagem de ano, eu já determinei para mim que eu vou estar aqui orando. Essa é a minha preocupação do dia 31. Correr a São Silvestre pela manhã e à noite estar aqui adorando a Deus por mais um ano que se encaminha. E eu me lembro claramente que rapidamente se passou esse ano de 2017. Ano atribulado, ano difícil, ano complicado. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. E eu quero tratar isso com você. Alguns passos que nós precisamos entender que o apóstolo Paulo fala. Se nós olharmos para o verso 6, ele diz isso claramente. Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Primeiro passo que nós precisamos entender é que nós não podemos estar inquietos. Eu sei que é difícil para nós ficarmos calmos na situação. Eu sei que é complicado para nós estarmos pacientes naquela situação
que nos aflige. Mas o apóstolo Paulo diz claramente: não fique inquieto, não ande de lá, ou para cá, ou para colar, ou para onde for, fique calmo na sua posição. Por quê? Porque se você ficar calmo na sua posição, o Espírito Santo de Deus trará calma à sua vida. É Ele que te fortalece, é através da graça dEle. Não fique inquieto. Eu vou ser bem sincero para vocês, quantas vezes eu vim à igreja no domingo à noite, e eu queria que o domingo à noite não acabasse para não chegar segunda-feira. Quantas vezes? Muitas vezes. Falei, puxa, mais uma semana vai começar, mais uma semana difícil, mais problema, mais dificuldade, eu tenho que enfrentar tanta situação. Quantas vezes a gente chegou no domingo à noite, e a gente fica inquieto na nossa vida, pô, vai começar de novo outra semana, e a gente torce para chegar sexta-feira rapidinho, depois das 18 horas, para que volte o final de semana, pelo menos para a gente ter um pouquinho de calmaria. Não fique inquieto, meu amado, não fique. O apóstolo Paulo, ele fala isso para que nós possamos renovar a nossa confiança em Deus. E o segundo passo, ele fala sobre orarmos, mas ele fala de uma maneira diferente. Ele fala que nós devemos saber orar, que nós temos que orar com súplicas, já agradecendo a situação da nossa vida, já agradecendo tudo o que nós temos, e o que ainda não temos, e o que vamos ter, e o que vamos passar, e que ainda não passamos, e que nós vamos realmente viver, porque a vida está nas mãos de Deus quando nós as colocamos. Mas ele diz que a nossa oração tem que ser uma oração que realmente seja conhecida. Antes, as vossas petições sejam conhecidas a Deus. Deus não sabe de tudo da sua vida? Sabe ou não sabe? Deus sabe de tudo. Deus sabe de você mais do que você mesmo. Deus sabe da situação, o que vai acontecer com você lá na frente. Ele sabe do problema, Ele sabe da dificuldade, Ele sabe da luta. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer ouvir de você, Ele quer saber que você tem fé nele, que você é dependente dele, e que você vai orar, e que vai acreditar que Deus vai entrar com a providência divina na tua vida. Antes seja conhecida as vossas petições diante de Deus. É isso que Ele pede. Chega diante dele e fala: Deus, está difícil, a minha vida está complicada, a minha dívida está alta lá no banco, eu estou com problema na minha casa, Senhor, o meu filho está passando com necessidade, Pai, o Davi está lá, nós precisamos orar, e eu creio que vai passar lá um fogo curador naquele miocárdio. Amém. Deus sabe tudo isso, Deus sabe, mas Ele pede para você falar. E é interessante porque isso envolve um pouquinho de psicologia, né? Por isso que eu acredito nas ciências. Porque a psicologia diz que quanto mais nós falarmos daquilo que nós sentimos, pensamos, nós vamos desafogando as situações da nossa vida. Deus não é bobo, desafogue as suas mágoas em Deus. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita, Deus sabe o que você está passando, mas Deus é Deus, e Ele quer ouvir de você. Ore, fale com Deus, desabafe, põe para fora, diga: Senhor, não está fácil, mas eu creio em Ti, porque Ele diz claramente para nós, quando nós sabemos orar, olha só, isso é só um verso, hein? Um único verso. Ele diz: antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, já agradecendo a Deus. Sabe o que quer dizer isso com ação de graças? É que você está renovando a confiança em Deus, porque cada vez que você falar com o Pai, cada vez que você pôr diante do Pai toda a situação da sua vida, você fala assim: Deus, eu continuo confiando em Ti, e eu sei que o Senhor tudo pode na minha vida. Você pode renovar a sua confiança em Deus agora? Pode mesmo? Quem quer renovar a sua confiança em Deus? Eu quero. Eu vou dizer: Deus, cuida da minha casa.
Deus, cuida das minhas finanças. Deus, cuida do meu espiritual. Deus, cuida da minha alma, dos meus sentimentos. Deus, cuida da minha família aqui da igreja. Senhor, Deus, cuida dos meus amigos, dos meus irmãos. Deus, cuida de todos que estão aqui, talvez entraram doentes. Traga cura agora, Pai. Deus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu renovo totalmente a minha confiança em Ti. Te agradeço por tudo. Ação de graças é isso, você está renovando a confiança em Deus. Você renova ao ponto de entender que Deus é na sua vida. Interessante que o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 7, ele diz algo sobre isso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olhe bem para mim, lance toda a sua ansiedade diante do Pai, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você, meu amado. Amém. Quando você orar, saber orar, renovar a sua confiança, agradecer, Deus está cuidando de você. Mas aí ele continua ainda falando para nós, olha o que ele fala no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda os nossos corações. Ela excede qualquer entendimento. Por que é qualquer entendimento que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Porque nós temos na nossa vida situações que nós não conseguimos entender. Não entendemos. Nós estamos toda semana aqui, somos fiéis, buscamos a Deus, tentamos fazer o mais próximo do correto possível, e aí às vezes a gente volta para a nossa casa e a luta continua. Não é assim? E a batalha está lá. Parece que as coisas não vão mudar. Parece que elas estão até piorando. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, você pode não estar entendendo agora. Você não precisa entender. Mas você precisa viver a paz que excede esse entendimento. E essa paz vem pelo Espírito Santo de Deus. E eu profetizo essa paz sobre a tua vida hoje. Mas mais importante do que essa paz que vem sobre a sua vida, ela diz claramente para mim e para você, ela guarda o seu coração. Ela guarda o seu coração. Por que o apóstolo Paulo fala sobre o coração e não fala sobre a nossa mente? Porque ele já disse, a paz que excede todo entendimento, que guardará o seu coração. Porque o nosso coração, diz a palavra, que é enganoso. Faz com que a gente sinta coisas que nós não deveríamos sentir. E aí, quando nós sentimos coisas que nós não devemos sentir, nós duvidamos até da ação de Deus na nossa vida. E aí ele diz, guardará o vosso coração, porque o seu coração precisa ser guardado pelo Senhor, para que não venha tristeza, rancor, angústia, para que não venha dificuldade ao ponto de você sentir algo que você não queria sentir. Seu coração será guardado hoje. Põe a mão no seu coração e diga, Senhor, guarda meu coração, guarda meus sentimentos, Pai, guarda a minha vida agora, em nome de Jesus Cristo. E sabe, amados, nesse mesmo capítulo, que ele é tão famoso, tão conhecido, quando nós estamos com o nosso coração guardado, lá no verso 13, diz o seguinte, posso todas as coisas naquele que me... Você vai sair daqui fortalecido no nome de Jesus Cristo. Você vai sair daqui, sim, como o forte do Senhor. Você vai entender que o seu coração já está guardado, então você se tornará uma fortaleza na sua casa. Pode vir aquilo que for, vai bater em você e vai cair no nome de Jesus Cristo. Precisa cair. E vai cair. Sabe, amados, quando eu olho para esse versículo, e que ele virou um jargão nas igrejas, não é? Ele virou um jargão. É uma coisa que até às vezes é utilizada no final dos cultos.
Eu já fui em muitas igrejas que dizem assim: se Deus é por nós, posso tudo. Não é assim? Tem muita igreja que faz isso. Não acho ruim não, acho até legal. Porque você sai com uma palavra de vitória. Você lembra que Deus é por você. Mas quando eu paro para prestar atenção, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não dá margem a nada. Ele fala todas as coisas. E se são todas, descansa em Deus. Porque em outro texto ele diz: descansa no Senhor, confia nele e ele tudo fará. O que ele vai fazer por você? Vai te fortalecer na graça, vai te trazer paz, vai guardar o seu coração, vai dizer a você que ele sabe das suas petições, mas você vai orar e vai falar para ele: ó Senhor, eu estou precisando, eu preciso de ti, e ele vai realmente guardar a sua vida. Eu creio nisso, eu creio que o Espírito Santo de Deus fará isso conosco. E ele ainda continua dizendo no outro verso: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, pensai, amado. Pensai, sabe por quê? Porque ele continua dizendo: que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Seja verdadeiro. Se eu puder resumir, é ser verdadeiro. Tem muita igreja por aí, quando uma pessoa cai, a primeira coisa que a igreja faz é mostrar a caída. Eu sou completamente contra isso. Se a pessoa está caída, a igreja tem que ajudar a mostrar a ela a mão de Deus, porque diz a palavra do Senhor: quando o homem cai, Deus levanta. Eu tenho que mostrar aonde está a mão de Deus, para que essa pessoa possa estender a mão, e Deus pegar a mão dela e levantar ela. Mas para essa pessoa estender as mãos, para pegar as mãos de Deus, tem um passo antes disso: ser verdadeiro, ser honesto consigo mesmo, ser puro, chegar diante das pessoas e falar: olha, eu estou necessitado, eu estou precisando, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu caí. E qual é o problema? Ou você acha só porque eu estou como pastor aqui, eu não caio, eu não erro, não falho, não peco? Ontem foi muito engraçado, nós saímos para comer, eu, a Patrícia, os meninos, e saímos com uma amiga. E essa amiga nos levou num lugar onde ela gosta de um gerente, lá que já passou em uns 3 outros restaurantes na cidade, e ele estava nesse restaurante novo. E o nome dele é André. Primeiro impacto é sempre meio estranho, porque oi, como vai? Tudo bom? Ele já gostou do Natan. Bonitinho, simpático, né? Achou o Natan uma gracinha. Fazer o que, né? O moleque é bonito, né? Sei. Mas ele realmente era bem simpático, super atencioso. Normalmente eles são. E eu falei: olha, nós vamos voltar. A gente foi ver lá um negócio, as crianças queriam ver ia ter um desfile, teve desfile e tal. E aí a gente voltou para lá. Ele atendeu bem a gente. Aí no final essa amiga falou para ele: ele é pastor. Ai, que bom! E pronto. Aí ele me abraçou. Aí ele falou assim:
E eu achei muito legal, e eu vou voltar lá, por causa da vida desse cara. Ele falou assim, eu vou na igreja do pastor Maurício. Eu falei, mas quem é o pastor Maurício? O pastor Maurício era um travesti, ex-homossexual. E ele se tornou pastor, se converteu, e eu gosto de ir lá. Eu falei, glória a Deus, vai mesmo. E ele disse, eu vou mesmo de vez em quando, e eu sei que eu preciso mudar. Eu falei, é isso aí, André, muda. Ele reconheceu, numa pequena conversa, que aquilo que ele vive não é bom para ele. E eu lhe pergunto, você reconhece na sua vida as coisas que não são boas para você, para que você possa reconhecer e chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso ser honesto contigo, eu ainda falho nisso, eu ainda peco nisso, ainda fofoco nisso, ainda minto nisso, ainda aponto o dedo para as pessoas, ainda sou julgador, ainda sou muito duro, ainda sou uma pessoa intransigente, eu não consigo perdoar. O apóstolo Paulo fala claramente isso. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensa agora um pouquinho, você precisa mudar? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, você precisa mudar em alguma coisa? Você precisa, Fernando? Amém. Eu também, viu? No verso 9, no final ele diz, e o Deus de paz será convosco. Eu quero te convocar agora a orar. Já encerramos a mensagem. E o Deus de paz será convosco. Ele não é de guerra, apesar de guerrear por você, apesar de lutar por você, de ter dado tudo que ele tinha de mais precioso, que era Jesus numa cruz. Eu acho que a luta interna dele não foi fácil. A gente pensa 2 vezes, 3 vezes antes de tomar certas atitudes na nossa vida. Eu fico imaginando Deus, quando Ele idealizou o plano de salvação por mim e por você, e Ele ter olhado por mim e por você e ter falado, puxa, mas por que eu tenho que salvar? Qual o motivo? Por quê? Mas Ele decidiu, eu vou salvar. E você precisa hoje decidir se o Deus de paz vai contigo ou não. Eu quero que o meu Deus de paz, seja comigo hoje. Você quer que Deus seja com você hoje? Porque essa palavra é real. O Deus de paz será convosco. E se você entender isso, a palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, ele diz algo que é tão, provavelmente tenha sido o apóstolo Paulo. Ele diz, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus bom. Quem está precisando chegar hoje no trono da graça? Está precisando chegar no trono da graça? Então eu quero que você, pela fé, saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar. Eu quero que você chegue no trono da graça, porque se você chegar com confiança, diz a palavra do Senhor, você pode alcançar misericórdia e achar graça, você pode ser ajudado em tempo oportuno.